Se você me acompanha aqui no canal, você viu que recentemente eu falei sobre desejo. E não só isso, eu defendi a importância do desejo na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você já deve ter me visto falar sobre desapego, sobre se liberar do karma e em outros episódios lá para trás. Conceitos que acabam se contrapondo ao desejo. Hoje eu vou desenhar uma cena para a gente desenvolver um assunto. A cena é a seguinte: você, nessa nossa vida curta, você quer realizar coisas. Você quer se relacionar, você quer expandir suas habilidades, materializar os seus sonhos. Só que você tem um universo que tem os desígnios próprios dele. Ele faz o que ele quer e ele não necessariamente vai atender os seus desejos. Não basta, às vezes, você se esforçar, você querer, você ter, você saber, você fazer. Isso não necessariamente resulta em você alcançar isso que você está procurando. E agora? Pois é, se esse assunto te interessa, senta aí que a gente tem muito para conversar. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Se por um lado a gente tem que admitir que esse divórcio entre o que a gente quer e o que tem disponível, ele é angustiante e desgastante, por outro, a gente tem que também saber que é muito difícil encontrar uma perspectiva clara sobre isso que ajude sobre o nosso problema. E o pior, esse problema ele é tão abstrato que ele vem mascarado de outras coisas da nossa vida. Por exemplo, desencontros no nosso relacionamento, frustração porque a gente não alcança os nossos objetivos, um sentimento de insuficiência, de incapacidade, às vezes de raiva porque a gente se sente incapaz. E isso pode levar a gente a decisões e comportamentos destrutivos que eles vão de encontro aos nossos próprios interesses. Está aí um tema que ele é ao mesmo tempo prático e abstrato. Só que a nossa parte prática ela tem muita dificuldade de transcender quando esse problema se torna abstrato. E não é fácil encontrar leituras que nos ajudem nisso. E é aqui que eu vou falar um pouco de yoga. Eu vou trazer duas leituras importantes, a leitura do Yoga do Mircea Eliade e os Yoga Sutras de Patanjali. Foram leituras que eu li em tempos diferentes da minha vida, mas que ajudaram muito a construir umas perspectivas que hoje eu uso no meu dia a dia. Mas, antes de entrar no assunto propriamente dito, é importante a gente ressaltar o seguinte: eu não sou professor de yoga. Não estou aqui para te dar uma aula completa sobre isso. O que eu fiz foi, eu li esses livros por interesse próprio, são livros magníficos, e eu estou passando as ideias deles pela lente dos meus interesses e das minhas necessidades e compartilhando com você. O meu objetivo aqui é muito claro, é trazer ideias para você, porque eu acredito nisso, eu acredito que a gente consegue crescer e viver melhor pela leitura. Suponha que a realidade tem componentes. Os componentes são às vezes complementares e também são contraponto um do outro. E um desses componentes ele é imutável, ele é permanente, que é como se fosse uma consciência pura. Ele não só não é tocado nem modificado pelas coisas, como ele está experimentando, testemunhando tudo. Esse componente, o yoga, o hinduísmo, vão chamar de purusha. Para nós hoje aqui importa menos os nomes dos conceitos, como importa esse componente ser imutável e ser consciência. Esse componente específico, essa entidade, ela lá dentro do sistema do yoga, ela tem uma parte subjacente dentro de cada ser, dentro de mim, dentro de você, que eles vão chamar de Atman. Por que isso é importante? É como se você fosse um portador desse tudo. E isso é curioso pelo seguinte, porque quando você ouve relatos de experiências transcendentais, ou às vezes a pessoa vai tomar uma ayahuasca, ou ela está rezando, ou ela está em algum transe, algum ritual religioso, etc. Você ouve que essas pessoas se dissolvem com tudo. É como se o ego se dissolvesse. Se você procurar na internet, você vai achar isso. E tem a ver um pouco com o próprio conceito. Que muitas vezes quando vamos supor que num dia, você está prestando atenção na natureza, prestando atenção na paisagem, numa cachoeira, nos animais se comportando, é comum quando o nosso ego some, você se sentir conectado com tudo. Então é como se fosse isso. Essa é a primeira parte aí do nosso esquema. Agora, suponha um segundo componente, que ele é um tipo de contraponto e complemento do primeiro. Se o primeiro componente é consciência pura, esse segundo componente é como se fosse a substância da materialidade. Tudo que é material, que a gente toca, vê, etc., ele é permeado, esse componente está subjacente a isso. Então, características dele são constante mudança, ele está constantemente se construindo e se destruindo, dinâmica, que isso se alinha muito, inclusive, com o conceito de impermanência do budismo. Esse componente, a mitologia hindu, yoga, vai chamar de Prakriti. Não sei se estou pronunciando certo, pouco importa, eu só estou dando os nomes para você como se fosse 1 e 2. E por último, a gente tem a mente que ela é como se fosse uma instância dessa entidade mais material. Por que eu estou reforçando que ela é uma instância? Porque ela está em constante mudança, ela se constrói, se destrói, está em dinâmica.
E é muito comum a gente se confundir com a mente, porque a gente está o tempo todo vendo coisas no mundo real, ela é a nossa interface, e é muito fácil a gente deixar a parte maior, mais complexa, né, da nossa psique, se deixar levar e achar que ela é uma reles mente por aí transitando pelo mundo. Então aí as peças da nossa trama. E agora eu faço uma pergunta para você. Quer arriscar dizer o que acontece quando essas três coisas entram em interação? Pronto. Com isso a gente consegue montar um esquema um pouco mais concreto e que tem tudo a ver com a sabedoria do yoga. Nós somos criaturas consciência e matéria, só que a parte matéria nos confunde, a gente acha que tudo é só matéria e a gente precisa de coisas. O mundo está lá, mais abstrato, não combinou de nos atender. Qual é o corolário, a consequência natural disso? Sofrimento. Se a gente pudesse reduzir um pouco, uma perspectiva importante do yoga seria essa. Só que você pode me falar assim, pô, mas precisar é muito convincente. A gente tem dor, tem fome, tem sono, tem cansaço, etc. E é verdade, nós temos tudo isso, né? Nós somos criaturas que temos uma fase material, né? Eu não estou tentando ser transcendental demais, só estou reconhecendo que a fase material está aqui. E diante dessa fase material, principalmente do desejo, é natural a gente começar a ter ressentimento com relação às coisas que a gente não alcança, atribuir interpretações muito nossas a mudanças, movimentações do mundo. E essa lente parcial, ela depende unicamente de quem a gente é e da nossa história. Outras pessoas vão ver o mundo e experimentar o mundo de forma diferente, o que já é uma pista para o que vem por aí que a gente vai falar. E antes de entrar nas ideias principais do yoga, uma última coisa interessante que é a seguinte: qual é a chance do nosso sofrimento se repetir se a gente está desejando, querendo, sofrendo, correndo atrás, o universo se manifesta de maneiras aleatórias, entre aspas, e que não nos atende, e a gente não muda a nossa perspectiva, o nosso posicionamento? A chance é alta, concorda? Agora eu vou falar um pouco das ideias interessantes que o yoga tem pra gente, para nos educar, para a gente ser capaz de lidar com esse divórcio entre o que a gente precisa e o que o mundo tem para oferecer. A primeira ideia que eu vou trazer aqui, eu vou chamar ela de liberação, né? Vai ter um nome hindu para isso, cada autor vai chamar de um jeito, né? Mas grosso modo é liberação. O que isso quer dizer? Que a nossa vida, nossa biografia, ela vai nos condicionando, né? Eu tenho meus condicionamentos, você tem os seus. Se a gente vê uma situação específica, cada um vai estar baseado nos próprios condicionamentos para avaliar essa situação. E os nossos padrões que geram esses condicionamentos nos impedem de ver outras formas para fenômenos que acontecem no mundo, principalmente se eles envolvem o nosso desejo. E se você pensar que a nossa mente, ela é a interface entre o que está acontecendo e a forma como a gente interpreta, uma pista é que a mente é o mesmo lugar onde você vai ter que intervir, ou no caso do como o yoga professa, parar de intervir, para você poder se liberar desse condicionamento. Muito bem, estamos chegando lá. E você me pergunta assim, tá, mas como é que a gente alcança esse tipo de liberação? Primeiro de tudo é que as pessoas passam a vida toda tentando fazer isso, né? Tudo que eu estou falando aqui são simplificações para te dar uma porta, para abrir o seu apetite para essa ideia. Mas na primeira página do livro Yoga Sutras, ele começa lá um sutra dizendo assim, que o yoga ele é o recolhimento das atividades da mente. E uma das coisas interessantes dessas literaturas de yoga é que às vezes uma frasezinha ela representa assim toneladas de pensamento, de raciocínio e de experiência. Vamos pegar essa parte aí, recolhimento das atividades da mente. O que acontece? Se a nossa mente ela é um mecanismo que traduz o mundo para a nossa consciência e ela é uma instância desse mundo material, ela vai ficar o tempo todo tentando reagir a ele, tentando atribuir sentido, auferir algum tipo de interpretação, definir como é que ela vai agir, encontrar evidências, né, conectar pontos. Você entende? Vamos chamar isso tudo de atividade da mente. E o que acontece é, por você ter os seus vieses, a chance é muito alta de, vamos usar aquela metáfora, você usar a mente como martelo e tudo ser prego. Quando você recolhe as atividades da mente, e isso aí você vai encontrar onde? Na prática do yoga físico, né, que é esse clássico que você vê nos vídeos, nas fotos e tal, na meditação, no trabalho de respiração, etc. Ou até mesmo se você conseguir se treinar para evitar agir ou julgar logo depois que você recebeu um estímulo, se você conseguir fazer isso, se você conseguir praticar isso, você está recolhendo as atividades da mente. Você está dizendo assim, olha, tudo que a minha mente processou agora é fruto, né, é resultado de quem eu sou. E eu quero outra coisa, eu quero ver de outra forma. Esse exercício ao longo do tempo vai te dando mais manuseio, a um ponto em que você consegue experimentar uma coisa, ver um fenômeno acontecendo no mundo e não julgar ele.
e segurar a onda até você conseguir pensar de que forma você quer absorver aquela experiência específica. Resumindo, a nossa percepção está enviesada pela nossa vida inteira. E se você quiser ampliar ela, você vai ter que segurar as pontas, suspender um pouco essa percepção antes de reagir, para aí você ver outras formas daquela experiência se manifestar e tomar uma decisão que seja mais consciente, mais presente. Vou te dar um exemplo prático. Suponha que você está num embate com uma outra pessoa que tem mais poder que você. Ou é sua mãe, seu chefe, alguma pessoa que você está devendo alguma coisa, etc, etc. E vamos supor o seguinte, que você acredita que você tem razão, que você tem mais evidências e que essa pessoa está equivocada e tal. Você pode, por exemplo, se você for uma pessoa mais combativa, entrar em combate. E na luta de poder a pessoa tem mais, ela vence. Você pode, por exemplo, se você for uma pessoa mais people pleaser, mais agradável, né, que gosta de atender, que tem um direcionamento de atender o outro, você pode se render rápido. Nenhum dos dois casos você vai estar lidando diretamente com a substância do embate entre você e essa pessoa, e com o embate em si. Uma alternativa, eu não estou dizendo assim, o yoga eu farei isso, estou dizendo uma alternativa de você recolher as atividades da mente é você não entrar no embate e nem se render. Então você não tenta destruir, entre aspas, os argumentos do outro, e nem você tenta destruir a sua própria posição dentro desse embate. Com o tempo, você vai ver essa situação se modificando e você vai ver formas novas que você poderia agir, onde você poderia agir dentro dessa situação para que ela transcorresse de uma forma diferente. Ou ainda, a própria situação pode ir se modificando com o tempo ao ponto dela virar outra situação e não ser mais um embate. Então o que eu estou te mostrando é o seguinte, às vezes a gente só enxerga duas alternativas. A alternativa que a gente já escolheu pela nossa natureza e a alternativa que a gente jamais escolheria, porque às vezes até julga como a alternativa errada. A gente não entende que tem infinitas alternativas em volta. E esse raciocínio, essa ideia do yoga nos permite dar um passo atrás e olhar a realidade com mais camadas antes de responder. E eu digo responder porque não é reagir, não é pegar e ter uma reação de fígado. É você poder agir com mais presença e com mais informação à mão. Beleza, estou te dando um exemplo assim, ínfimo, que ele é um exemplo até um pouco bobo, para você ver de uma maneira mais tangível, mas isso se aplica à sua vida toda. Vamos supor que o seu viés é medo. Vamos supor que o seu viés é tristeza. Vamos supor que o seu viés é achar que as pessoas estão mentindo para você, desconfiança, etc. Tem mil formas de agir aí. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa tem algum tipo de vício diante de alguma tristeza, alguma falta que ela teve. É óbvio que ela não vai fazer 2 horas de yoga e vai resolver o problema. Mas uma prática de longo tempo, não estou falando de yoga só físico, mas uma prática de longo tempo de você recolher as atividades da sua mente vai te ajudar a se ver de fora. E vai ajudar a ver os próprios vieses. E vai ajudar a ver a forma como você sofre. E aí você consegue tomar decisões muito mais conscientes. Uma outra ideia especial que eu vou trazer hoje, essa é a segunda e a última. E a gente vê essa ideia nos 2 livros. É a ideia de desapego. O Yoga Sutras vai chamar de desapego, o Mircea Eliade vai chamar de renúncia dos frutos dos atos, renúncia dos resultados dos atos. O que isso quer dizer? Tem tudo a ver com desejo, porque a gente quer coisas, e tem tudo a ver com essa recolha das atividades da mente. É normal você querer alguma coisa, como eu falei no início do episódio, e você se investir na direção daquela coisa. Todos nós queremos querer uma coisa desse universo material, que a gente precisa e a gente quer. Só que conforme você vai agindo, você vai modificando a realidade enquanto você está agindo, com a qualidade da sua identidade. Se você tem uma identidade mais agressiva, identidade mais acolhedora, mais mediadora, mais esquiva, etc. Então, a sua qualidade de quem você é vai mexer na natureza daquela ação. E o que pode acontecer é que o excesso da sua identidade pode desnaturar a sua capacidade de conseguir o que você quer. Vou simplificar para a gente entender. De tanta vontade, você pode contaminar aquilo que você está querendo e não conseguir aquilo que você está querendo. Você pode desnaturar a oportunidade de conseguir aquilo. E é aí que entra o desapego e essa renúncia dos frutos dos atos. Eu não estou dizendo que bastou renunciar aos frutos dos atos você vai conseguir as coisas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você tem a escolha durante esse percurso, durante a sua tentativa de alcançar algum objetivo, realizar um sonho. Você tem a escolha de se refrear às vezes, de balancear o quanto você coloca da sua energia nisso. Para quê? Primeiro, para você não destruir a chance de conseguir a coisa por excesso de vontade. E 2, para você ter sempre a consciência de que pode ser que você não consiga aquilo, porque há esse desencontro. E você consegue modular a sua energia antes de você esbarrar numa frustração, antes de você ficar com raiva e por aí vai.
E aqui, dentro desse raciocínio de desapego, tem uma outra ideia muito interessante. Ora, se existe esse divórcio entre o que você precisa e o que o mundo tem para oferecer, e não existe uma previsão de que isso se resolva, mas ao mesmo tempo você precisa das coisas, um esforço, um movimento que você pode fazer é o de se reconectar com isso tudo, que eles chamam de dissolver a dualidade. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você vai se iludir dizendo que você não precisa de nada, que quanto menos melhor e tal, porque você vai precisar de coisas, eu também, e isso é normal do ser humano. E também não quer dizer que você vai ter desapego defensivo, que é desdenhar o ato de desejar e o desejo em si, já falei no episódio aqui. É apenas você fazer um exercício ao longo das suas tentativas, ao longo dos seus ciclos de vida, de se desapegar dos seus interesses, sabendo que você já está atendido em alguma instância. Né? É óbvio que quando você não está atendido, você precisa, quando é urgente, você precisa. Mas esse exercício diário de olhar para a satisfação, se dar por satisfeito. Tem um outro episódio de meditação que o autor diz o seguinte: entender os momentos onde nada mais precisa acontecer para aquele momento estar completo. Quando você faz isso, você começa a se conectar com o todo, com a forma como as coisas se movimentam. E aí você começa a ver coisas diferentes acontecerem. Eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes eu estava buscando, por exemplo, publicar um livro, conseguir um emprego, mudar de fase na vida, etc, etc. E eu estava colocando toda a minha energia naquilo. E não estava dando. Por alguma razão tinha algum gatekeeper me atrapalhando, tinha alguma situação me bloqueando, ou eu mesmo não estava conseguindo, né, pelas minhas próprias insuficiências. Até um ponto em que eu esgotei o meu esforço e me rendi. Falei, tá bom, que seja como tiver que ser. E aí a coisa foi lá e aconteceu. E aí eu fui lá e tive algum êxito. De novo, não estou dizendo que a grande solução para o êxito é você renunciar a tudo. Mas essa renúncia ela é muito importante, porque às vezes, por você ser matéria, por você estar contagiado com a sua identidade, com as suas necessidades, você está agindo em descompasso. E esse descompasso é justamente o que está te atrasando. E uma última interpretação para fechar esses dois raciocínios, eu acho que vale muito a pena a gente ter consciência da nossa insignificância. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se torna destrutivo por não estar conseguindo o que a gente quer. E você viu em todas essas ideias que a gente é pequeno. Né? As coisas são muito maiores, elas se movimentam de uma maneira muito mais complexa. A gente tem uma mente contaminada pela nossa biografia, nossas necessidades, nossas urgências, e nem sempre ela vai ser útil. Então, praticando essa perspectiva de você saber que você é insignificante e que as coisas são muito maiores e que num dado momento as coisas mudam e começam a eventualmente te favorecer, você começa a ser atendido, atendida de novo, isso te ajuda a não destruir as oportunidades de você conseguir o que quer, ou não destruir o outro para conseguir o que quer. E isso aí tem muito a ver com você aceitar o curso natural das coisas, que é um gesto de grandeza, de maturidade, na minha opinião, e é um gesto de yoga, no final das contas. E você, o que você acha desse assunto? Esse assunto tem a ver com o que você está vivendo, ou que você já viveu, ou eventualmente com pessoas que você conhece? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu esse tema, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal ou enviar para alguém que você gosta. Esse gesto conta para o algoritmo que os meus assuntos são interessantes e também me ajuda a trazer o melhor das minhas conversas para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.